Candidata, nós mostramos há pouco, antes da senhora entrar ao vivo com a gente, uma reportagem em que finalizamos mostrando uma fala da senhora dizendo que já está sentindo um clima diferente nas ruas em relação às eleições. E deixa a gente falar um pouquinho aqui de pesquisas eleitorais. As últimas pesquisas têm apontado uma estabilidade em intenções de voto na senhora. E em relação à pesquisa IPEC, que foi divulgada ontem, apesar dessa estabilidade, em um dos aspectos ela aponta que para 55% dos eleitores que declararam que vão votar na senhora agora no dia 2 de outubro, no domingo, podem mudar de ideia até digitar o número na urna. E isso tem fortalecido, como acontece também com o candidato Ciro Gomes, isso tem fortalecido a estratégia do voto útil. Eu pergunto para a senhora, até que ponto essa estratégia tem funcionado no sentido de atrapalhar o desempenho da senhora nas urnas, levando-se em consideração que não é uma estratégia nova. Foi adotada por Ciro em 2018, foi bastante presente também na campanha à prefeitura aqui de São Paulo, nas eleições de 2020. Queria uma análise da senhora. Bom, vamos lá. Primeiro que não há nenhum problema em se defender o voto útil. O problema é que quando o candidato que defende o voto útil e foge do debate, que eu estou falando especificamente do ex-presidente Lula, que quer levar no primeiro turno, mas quer, na realidade, que a população brasileira dê um cheque em branco para ele. Afinal, foge do debate, não apresenta propostas. Eu não sei que Lula está vindo aí, eu não sei que projeto de PT, eu não sei se ele está falando em rever reformas, em retrocessos na pauta econômica, o que ele vai fazer para a educação, para a saúde, para a segurança pública das famílias, eu não sei o que ele vai fazer para zerar a fila que a pandemia deixou de cirurgias, exames e consultas, e que está fazendo com que milhares de pessoas morram antecipadamente porque não tem saúde pública, a porta do sistema de saúde aberto. Eu não sei o que ele vai fazer para resolver o problema do legado da pandemia com essas crianças que não estão alfabetizadas na faixa de 5, 6 anos porque as escolas ficaram fechadas. Eu não sei qual é a proposta de desenvolvimento econômico do ex-presidente Lula, portanto do PT, para gerar os milhões de empregos que nós precisamos, trazer para a formalidade, para a carteira de trabalho, aquele trabalhador que está na informalidade, portanto, não tem direitos trabalhistas. Eu não sei que Lula é esse. Então, o problema não é realmente você defender o voto útil. O problema é você defender o voto útil querendo que o eleitor dê um cheque em branco, dê um tiro no escuro. E se ele não pode fazer, ele não vai fazer. O problema é você defender o voto útil e fugir covardemente de um debate. Um debate onde é o único momento, como agora numa sabatina, em que eu estou diante de vocês, não sei o que vocês vão me perguntar, não tem nenhum marqueteiro para me dar aqui a deixa, e automaticamente eu tenho que me apresentar ao Brasil. Então, diante disso, a população, o eleitor não é bobo, A ausência dele vai sim repercutir nas pesquisas. E vamos lá, A pesquisa é uma fotografia do momento, Ela não é o resultado da urna, o resultado da urna acontece só no dia 2 de outubro. Por isso que eu disse, e tenho sentido um clima realmente diferente, porque diferente dos demais candidatos, eu sou a menos rejeitada dos 4. Eu sou a segunda opção de voto da maioria dos que votam nos 3 primeiros colocados. Então, diante desse cenário, e diante de um cenário daquele, por exemplo, que não quer a volta do PT, e a grande parte da população brasileira não quer a volta da esquerda no Brasil, e diante de um índice de rejeição recorde do atual presidente da República, que bateu num teto tão alto que num segundo turno ele pede para qualquer candidato, eu passo a ser o voto útil para quem não quer a volta da esquerda. Eu tenho sentido isso. Isso tem feito, ainda que temporariamente, com que, embora outro candidato comece a desintegrar, eu não. Eu continuo firme, agora recentemente até vi, nessa última pesquisa, que saiu hoje, que tive um crescimento, inclusive no maior estado, no colégio eleitoral, que é São Paulo. É nesse sentido que eu digo que é sim um período agora final de campanha, onde, obviamente, como disse, o eleitor é o dono do voto e da sua vontade, tem que ser
a sua vontade, obviamente, que tem que ser respeitada e o resultado das urnas cumprido, mas, ao mesmo tempo, eu sinto nas ruas um respeito pela nossa candidatura, um respeito pela nossa coragem, pelo nosso posicionamento, e mais do que isso, eu chego a receber, inclusive, por parte da população, e por incrível que pareça, mais das mulheres, inclusive, o seguinte argumento: Simone, você é a única capaz de unir o Brasil, de garantir a paz que o Brasil precisa para voltar a crescer e gerar emprego, porque, na realidade, o que a mulher sente é que essa polarização, essa violência, esse ambiente do ódio que está contaminando a família, a ponto dela pedir para no domingo, pelo amor de Deus, não vamos discutir política dentro de casa porque eu não quero brigar, ela está contaminando a economia, ela não está deixando o Brasil voltar a crescer. Então, a nossa candidatura representa o fim dessa polarização, a moderação, o equilíbrio, a capacidade de conversarmos com ambos os lados. Vamos dizer o seguinte: olha, está na hora de pensar no povo, está na hora de pensar menos em ideologia e mais em quem está passando fome, em mais os nossos jovens que estão fora da sala de aula, não estudam nem trabalham e são sequestrados pelo vício das drogas, pela marginalidade, pela violência. Então, é nesse sentido do voto qualificado, é nesse sentido do voto consciente que eu sinto, sim, o crescimento na rua.